Desde o início eu assumi esse compromisso, desde muito miúdo comecei a jogar a bola, já sabia que era isso que eu queria para a minha vida e entretanto segui sempre esse foco de continuar a chegar a um patamar profissional. Ainda não aconteceu, mas espero acontecer e estou a trabalhar para isso e tenho vindo a trabalhar para isso e é só esperar que o dia certo chegue. Eu desde já tinha esta essência do futebol, mas eu acho que foi a partir dos meus 18 anos, quando acabei a minha segunda época de júniores no Marítimo, aí foi com que eu assumi uma experiência na Polónia, fui com 18 anos sozinho para a Polónia para tentar assinar um contrato profissional. Entretanto, surgiram os problemas dos tais direitos de formação que ainda existem e que é uma pena, e o clube não assumiu a compra dos direitos de formação, tanto do Marítimo e do Nacional, e então foi aí que eu percebi que não deu, se calhar é aí que eu vou tentar lutar ainda mais, porque eu sei que era isso que eu queria e é isto que eu quero. E é tudo o que eu quero, é chegar a ser jogador profissional de futebol. É querer ser melhor do que ontem. Eu vivo assim, eu sou uma pessoa com ideias fixas. Se, por exemplo, eu fiz golo a esta equipa, para a semana, se tu jogar contra, tenho que fazer golo. Não vivo obcecado pelo golo, como é óbvio, mas vivo com essa mentalidade de eu quero ser melhor do que ontem, não quero ser melhor do que todos, mas quero ser melhor do que ontem e quero ser melhor todos os dias. Eu quero dar o melhor de mim todos os dias, porque basta ser eu e fazer o meu trabalho e pronto. Ou seja, o adversário és tu próprio. Eu. Comecei no Ribeira Brava, desde muito miúdo, fiz até formação acho que iniciados ou infantis, depois fui para o Nacional, tive 6 anos, se não me engano, no Nacional. Depois, entretanto, acabei a primeira época de júniores no Nacional. Fui, se não me engano, nesse ano era para ter assinado contrato pelo Farense de júniores, fazer a minha segunda época de júniores no Farense. Cheguei lá, novamente problemas de direitos de formação, o Farense não queria suportar os direitos de formação, não queria pagar os direitos de formação. Surgiu a hipótese de ir para o Marítimo, ficou aquela situação de eu já ter representado o Nacional e agora ir para o Marítimo, mas eu nem pensei duas vezes, sabia que ia ser bom para mim. E pronto, aceitei vir para o Marítimo, clube rival do Nacional, que respeito ambos os dois clubes, fiz a formação neles os dois e fiz uma boa época. A minha segunda época de júniores no Marítimo foi a nível de formação, se calhar das melhores, tanto que fui segundo melhor marcador e estávamos naquela situação de subir divisão, mas entretanto com o Covid, aqueles campeonatos acabaram e pronto, foi complicado, mas foi uma formação boa, em Nacional e Marítimo só tenho a agradecer e pronto. Eu acabei a minha segunda época de júniores no Marítimo e eu integrei o plantel de sub-23 do Marítimo. Entretanto correu mal e houve uma pessoa que se chegou ao meu pé, surgiu isto na Polónia, vamos lá tentar, eu com 18 anos, eu com aquela flor da idade, eu vou onde for, eu vou sem pensar duas vezes. E fui, até correr bem a pré-época lá, só que entretanto chegou a parte dos direitos de formação, em que foi complicado, não houve acordo de ambas as partes, eu tive que voltar, depois foi quando eu fui para o Praense, e depois houve entretanto mais um problema, porque o Praense não tinha ordenados em atraso, na altura, o presidente que já não está cá, houve problemas de ordenados e eu chego lá, acabando de vir da Polónia, da situação que se passou, cheguei lá ao Praense, não podia ser inscrito mais nenhum jogador porque o Praense não podia inscrever porque tinha ordenados em atraso. Fiquei lá 6 meses sem poder competir. Ou seja, treinavas, mas não podias... Exatamente, 6 meses nos Açores assim.
Qual é o clube que eu vou representar na próxima época? O meu contrato está a acabar, tenho empresário, não tenho empresário? Fala-me um bocadinho destas dificuldades que tu encontras. Mas é mesmo verdade, é mesmo isso. O problema acho que é tu acabares uma época e sem saber para onde é que vais e fica aquela indecisão de já vou, acabei a época, correu tudo bem, vai se tornar um stress, é mais uma preocupação. Quando tu acabas uma época e já sabes ou que o contrato renova automaticamente, ou já sabes que tens contrato com o clube para o ano, ou já acordaste alguma coisa, aí acaba por ser benéfico. Mas quando tu acabas a época e não sabes para onde é que vais e depois tens aquela situação de gerir com a família ou com a namorada, saber, olha, para onde é que eu vou, para onde é que é isto, estabilidade, eu não tenho essa estabilidade. E isso é o que acaba por tornar aquele stress e aquela tortura nos nossos pensamentos, que a pior tortura são os nossos pensamentos. E no futebol ainda mais, é saber lidar com essa situação. Mas é complicado essa situação e é sermos capazes de saber gerir essa situação e tentar ir buscar sempre o melhor caminho, a melhor proposta, as melhores pessoas com quem tu levas no futebol, quem quer te acompanhar, quem quer o teu bem. E é isso. Recebi uma abordagem da parte do treinador adjunto do Differdange, que o Differdange nessa altura tinha sido campeão e ia fazer as competições europeias num mês a seguir. E isso eu tinha que tratar disso o mais rápido possível, ou seja, eu tinha para aí 2, 3 semanas para estar no Luxemburgo. Só que lá está, apareceu outra vez o problema dos direitos de formação. E então tive que andar em reuniões com o Marítimo, o Nacional, os meus clubes antigos, Camacha, Macedo Cavaleiros. No entanto, fui para o Luxemburgo sem o contrato assinado, não tinha os direitos de formação tratados, mas eu precisava de treinar porque o acesso ao play-off da Liga dos Campeões começava e eu mesmo não tendo os papéis, o clube contava comigo e eu só tinha que ir, assumir o compromisso de treinar e quando tivesse os papéis tudo pronto, era só dar o meu contributo. Não aconteceu. Foi 4 semanas que eu estive no Luxemburgo sem os papéis enviados da parte, consegui tratar no Nacional, foi mais fácil a conversa com o Nacional. Entretanto, houve uma demora na parte do Marítimo sobre alguns acordos e pronto, fui assim durante 4 semanas, comecei a ficar para trás, a direção começou a gerar aquele stress porque eu não tinha os papéis, tinha que ir buscar um jogador da minha posição, enquanto eu era a aposta mesmo. Correu mal, mas ao fim do segundo play-off consegui ser convocado, já tinha recebido os papéis, fui convocado, não fui opção para entrar, fui outro jogador da minha posição e foi assim, depois chegámos a acordo de rescisão, não havia mais ponta para onde se pegar, como se diz. Nem eu ia ser feliz, nem eu ia dar o meu contributo, porque já tinha-se passado aquilo todo lá, aquelas 4 semanas de stress e depois a viagem ao Cazaquistão no play-off, em que eu supostamente já tinha os papéis, chega o autocarro, chega o meu diretor ao meu pé e diz que não consigo viajar para o Cazaquistão porque o rapaz não tinha marcado nem a minha viagem, nem eu tinha os meus papéis. E então pronto, foi assim, foi complicado porque justamente eu tinha apostado as minhas fichas todas, ia jogar um play-off da Liga dos Campeões que me ia abrir portas, certamente podia ou não podia, como depende do meu desempenho. Era um sonho, mas pronto, assim ditou a vida e é só aceitar e seguir em frente, é olhar em frente. Mas tu sentes que se esta situação, estas 4 semanas que tu estavas aqui a falar, se não tivessem acontecido, imagina, se fossem uns dias e a situação ficasse toda acordada, sentes que a tua experiência naquele clube tinha sido diferente? Muito diferente. Estaria com a cabeça limpa, a direção estaria com a cabeça limpa, eu treinava de cabeça limpa e era muito mais fácil. Tanto que eu ia para os treinos já a pensar, será que hoje vou ter os papéis, será que hoje vou ser apresentado? E não, fui 4 semanas assim, eu ia treinar já com esse stress. Estou aqui, eu não tenho contrato, eu não assinei, estou a treinar, no instante lesiono-me. Quem é que assume as responsabilidades? Estava eu por mim ali, era a lutar pelo meu futuro e a pensar que iria ser benéfico para mim a saída para o Luxemburgo. Era uma aposta, ia ser supostamente a minha primeira aposta fora de Portugal
treinando a Polónia na altura com 18 anos. Apostei as fichas todas e isso foi o que me doeu mais, foi ter apostado bastante nisso e ter corrido mal. Não da minha parte, mas de partes secundárias, que pronto, é o futebol. Nunca pensei isso. Nunca pensei. Sou muito de ideias fixas. Eu quero, eu vou. E não há ninguém que me diga ao contrário. E se me disserem ao contrário, é onde eu vou mesmo. Tanto que fui eu que me tornou mais forte para chegar até agora e ser campeão nacional, como é que era uma coisa que muito jogador ambiciona, mas nenhuma situação pensei em desistir. É óbvio que na família sempre tens que ver segunda opção, tens que ver coisa, mas eu não. Eu vou sem medo, seja onde for, seja Polónia, seja Luxemburgo, seja qualquer parte do mundo. Se for para eu ser feliz e ser benéfico para mim, eu vou sem medo, porque é o que faço, é o que eu amo o que faço e nada vai mudar. Como é que se lida com essa desilusão? Assim tão novo, a primeira tinhas o quê? 18 anos? Primeiro tinha 18 anos. E a outra foi agora, com 20, Agora. 23? Exatamente. Como é que se lida com isto tão novo? É complicado como é que se lida, é procurar, é tentar aceitar, procurar novos caminhos, procurar o meu próximo caminho será melhor. Se isto aconteceu assim por alguma razão, foi porque tive que ser, é difícil aceitar, mas é buscar fé, é buscar que o próximo clube, o próximo caminho vai ser melhor, vou-me tornar melhor, vou para este clube, já vou levar a experiência que correu mal e tentar levar isso como aprendizagem e é tentar controlar os nossos pensamentos e a nossa ansiedade que é o mais importante. E bola para a frente, não é? E bola para a frente. O primeiro ano de sénior foi quando eu comecei no Macedo Cavaleiros, fui para Trás-os-Montes. Foi se calhar das minhas melhores épocas a nível profissional. Fiz uma boa época, recebi bastantes abordagens da Liga 3, tanto que depois aceitei ir para o FAF, passou-se umas situações e pronto. Mas sim, o Campeonato de Portugal é uma competição complicada, só quem já jogou o Campeonato de Portugal é que sabe que é complicado, é um campeonato muito, muito competitivo, equipas chatas, na verdade, que são, principalmente no Norte, foi onde eu tive mais tempo, no Norte as equipas são mais aguerridas, é mais na raça. Agora que estive no Sul, no Lusitano, é mais técnico, mais qualidade, é mais bola no pé, mas é uma competição que, se fizeres uma boa época, abre muitas portas, tanto para a Liga 3, já houve casos de jogadores a passar no Campeonato de Portugal e Liga 3, já o Campeonato de Portugal diretamente para a segunda Liga. Mas o que eu digo é encontrar também as pessoas certas no futebol, isso é como tudo, mas até agora participei no Campeonato de Portugal, não me arrependo porque é uma competição em que eu gosto, é óbvio que a gente ambiciona estar em palcos acima. Foi Macedo, Mirandela, Camacha e agora Lusitano, foram esses 4 clubes que eu passei no Campeonato de Portugal, só tenho a agradecer a eles todos. Agora, foi o cereja no tubo do bolo com a conquista do Campeonato de Portugal. Foi a luta desses 3 anos em que desci no Macedo, desci no Mirandela, na Camacha, foi a última jornada, lutei para não descer e agora só tinha a coroar com o título nacional no Jamor. É uma época que eu certamente vou levar para o resto da minha vida, desde o início, tanto que fui bem acolhido lá na cidade pelos adeptos, pela equipa técnica, staff, tudo. Foi uma época que desde o início delineámos que era para subir, mas era para chegar ao Jamor. Sabíamos que desde o início tínhamos qualidade no plantel para isso, e eu quando cheguei lá, se calhar fui dos últimos, sabia e olhava, rapaz, esta equipa joga muito à bola, sentia que tínhamos mentalidade para isso, tínhamos grupo, tínhamos qualidade. Juntámos esses fatores todos e
foi o que coroou o título nacional. Conseguimos a subida à Liga 3, tentámos buscar a tal dita final no Jamor, conseguimos, contra uma boa equipa, o Guimarães, que fez um bom campeonato lá na Zona Norte, mas foi uma época que eu levo certamente para a minha vida, porque foi, como eu já disse, veio 2 descidas de divisão no Campeonato de Portugal no meu primeiro ano de sénior. Houve o ano a seguir que eu lutei também, como eu já referi, na última jornada consegui a manutenção, passou-se aquilo no Luxemburgo, só tinha que arranjar algo que me pudesse dar aquela confiança novamente para cima, e eu sabia das ideias do Lusitano, desde o início, do presidente, e eu sabia, pá, é isto que vai ser o caminho certo. E fomos ao Jamor, que é um estádio emblemático. Logo quando pisamos aquele estádio a gente sentia desde o início que a taça era nossa. Respeitando completamente o Vitória de Guimarães, sentíamos que aquilo tinha que ser nosso. Desde o início tivemos fases complicadas, como é óbvio, como todas as equipas têm, como é óbvio. Mas agarrámos uns aos outros, delineámos esse objetivo desde o início e neste momento foi o dia mais feliz da minha vida. Quando eu era muito miúdo, era o estádio que mais gostava de jogar. Lembro-me nas finais da Taça de Portugal que sempre assisti e dizia para os meus pais ou para os meus amigos: este estádio algum dia tem que pisá-lo, nem que seja numa final de uma Taça de Portugal ou numa final, seja de onde for. É um estádio que quando eu pisei eu senti, era mesmo aquele estádio emblemático, aquele Portugal puro, aquele verde à volta, aquelas bancadas, e nós vimos que normalmente quando eram as equipas grandes, Benfica, Porto, Sporting, Braga, Guimarães, quando vão a essas finais e vês aquilo tudo cheio, qualquer jogador sonha, e quer pisar isto com o estádio completamente cheio. E a verdade é que foi essa, e nós até, muita gente do Alentejo do Lusitano foram para o Jamor, por acaso surpreendeu-nos bastante. Quando nós chegámos lá, aquela festa, aquela envolvência da final, foi muito bom. E o estádio do Jamor é completamente um estádio mítico, e oxalá que as finais todas do Campeonato de Portugal e Taça de Portugal que sejam sempre lá, porque é o que demonstra o que é a grandeza do estádio do Jamor. Foi bom porque também é uma prova em que a gente sabemos que o objetivo era subir a Liga 3, mas dávamos importância também à Taça de Portugal, como é óbvio. É a prova rainha, que dá muita visibilidade. A primeira equipa que eliminámos foi o Académico de Viseu. Justamente, ainda não estava contra o Académico de Viseu, foi quando eu tinha acabado de chegar, tinha treinado, mas ainda não tinha sido opção. Com o Estoril e o Aves foi quando eu já consegui dar uma contributo mais. Com o Aves foi quando eu entrei, com o Estoril não cheguei a entrar, que era aquela fase do início, estava-me a ambientar, mas com o Aves consegui entrar. Sou-lhe sincera, desde os 3 jogos que fizemos na Taça de Portugal, o mais difícil foi o Académico de Viseu, justamente por ser da segunda liga. Foi uma equipa que criou-nos muitas mais dificuldades, embora o Estoril e o Aves nós olhávamos para o plantel do Aves e do Estoril recheados de qualidade, de jogadores que já passaram em grandes ligas, sabíamos que ia ser complicado, mas lá no Lusitano a nossa força é mesmo o nosso estádio, é o estádio do Lusitano, aquilo é os nossos adeptos empurram-nos para cima e é uma coisa soberba lá. Tornou-se complicado para eles, tornou-se fácil para nós, foi o Estoril a penaltis, tivemos a sorte. Com o Aves também tivemos a sorte também. Foi 3 jogos em que ficámos para a história e foi muito bom para a história do Lusitano. Podem pensar que é mentira, os meus colegas sabem que é verdade. Então no autocarro estava super confiante. Nós estávamos confiantes, chegamos lá ao estádio super contentes pela envolvência do jogo. Braga, Pedreira, grande jogador, João Moutinho, uma figura do futebol português. Estava confiante. Os meus colegas diziam: se tu entrares tu vais marcar. Disse: oxalá que deste ouça.
E então lembro-me de aquecer, fui aquecer, o Mister mandou-me aquecer, estava confiante, só esperava que ele me pusesse nesse jogo. Sabia que ia dar o meu melhor e as coisas iam aparecer. Também vinha de uma fase complicada, sabia, pá, isto é um jogo em que está a ser transmitido, muitas pessoas estão a ver. E depois fui quando eu entrei bem, fiz um bom jogo, livre para nós. E eu fico a acreditar naquela segunda bola. Acreditei que o meu colega, o Tiago Palancha, ganhasse aquela bola ao Niakate. Aquilo foi, a bola sobra para ali e eu só, quando no momento em que eu dou a dar aquela cabeçada, aquilo congelou. Vejo os nossos adeptos a cantar e a gritar Lusitano e eu só me apetece agarrar na bola, porque fez-nos acreditar 2-1 e acabámos o jogo por cima do Braga, na verdade. Só pensei em agarrar a bola, o Ornicek ainda dá caluva na minha cara e eu, pronto, olha, faço o golo, agarro na bola, vou-me embora, o coração congelou, ponho a bola no meio campo e siga para a frente, vamos para cima dele. Depois fui os últimos 10 minutos, acabámos por cima do Braga, numa grande equipa do Braga, como eu já referi, e fui tirando agora o título do Jamor, foi também até agora na minha carreira o dia mais feliz da minha vida, sem sombra de dúvidas. O meu futuro está, como eu costumo dizer às pessoas mais chegadas a mim, que é só deixar. Acabou o contrato, não houve aquele acordo de renovação, nem da parte deles, nem da minha. Não sei, estou ainda a ver, gostava de ver assim um projeto, venho agora de um título nacional, em que eu não posso tomar uma decisão precipitada e tenho que pensar muito bem, porque o objetivo é subir e não descer. Se for possível dar um passo atrás para depois subir dois, isso é normal. Mas não sei, estou ainda a ver o meu futuro, estou ainda a tratar disso. Espero tomar a decisão certa, como qualquer pessoa no futebol que tenta tomar a decisão certa. Já tomei decisões erradas, fizeram-me aprender e agora só espero que apareça o melhor e que eu possa dar o melhor de mim, que eu possa ser eu, que é como eu gosto, é ser eu, uma pessoa pura, uma pessoa com objetivos, ideias fixas, quero, foco e é o que eu ambiciono. É complicado, porque qualquer jogador pensa, a oportunidade só sai para o outro. E é uma situação difícil de gerir porque tu tens que saber aceitar isso, tens que saber levar isso como, pá, tenho que ter calma, tenho que trabalhar mais, ou o jogador começa a pensar, será que ele está a trabalhar melhor do que eu? Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? Tu ficas sempre com aquela situação que se calhar mereces mais do que ele, mas o sonho desse jogador é o mesmo que o meu e estamos os dois a lutar pelo mesmo. Mas no futebol, como eu já disse, é tu teres as pessoas certas. Eu sempre digo que é muito importante um jogador ir para um clube em que seja aposta do treinador ou não de direção, porque o principal é o treinador é que te mete a jogar. O treinador é que te mete a jogar. O treinador gostando de ti, sabendo do jogador que tu és, sabendo o valor que tu tens, vais ser sempre aposta. Agora, se fores para um clube em que o treinador se calhar não vai tanto com as tuas ideias e seja outro tipo de situação que inclui o que é o futebol, torna-se complicado. E eu acho que é saber gerir melhor esse facto do que está o futebol hoje em dia e é continuar a trabalhar e não se focar tanto nessas coisas, é deixar as coisas passar e esperar o dia certo, o momento certo e o clube certo. Vou ser completamente sincero, não tenho neste momento plano B. Quem me conhece sabe, eu nasci para o futebol, só vejo futebol e desde o momento em que eu percebi que era isto que eu queria e é isto que eu vou ser, nem que tenha que partir pedra, como diz o Cristiano Ronaldo, tenho que partir pedra, mas onde eu sempre ambicionei chegar foi a patamar profissional. Não vou desistir,
como eu já referi, não tenho plano B, nem tenho idade para deixar o futebol. E eu vou até onde eu conseguir, até onde Deus me permitir ir e me dê força, porque é isto que eu quero, eu amo o que faço e não vou deixar de jogar futebol, nem porque chegar uma época e dizer, pá, isto não é para mim, ou chega que isto já está bom. Não, para mim nunca está bom, vou querer sempre jogar futebol. É óbvio que depois do futebol, se calhar vou ter que ter um plano B, mas neste momento sou novo, estou com o pensamento, estou completamente focado em ser jogador de futebol profissional e seguir a minha carreira de jogador de futebol. Basta um pormenor, basta uma decisão mal tomada, basta. Eu acho que às vezes o pormenor num jogador é a forma como pensa sobre o futebol, ou como desiste fácil das coisas, ou está a correr mal e vou abandonar, ou vou seguir a minha vida. E não pode ser assim. O jogador de futebol, eu acho que já nasce connosco mesmo, que é, eu nasci para isto, e quero ser isto, e há quem me diga ao contrário. E é isso, foi o que eu já disse até agora, que é conseguirmos controlar os nossos próprios pensamentos, a nossa ansiedade que gera tudo, ou do não ter dado certo até agora, será que vale a pena continuar? E para mim vale sempre a pena continuar. Falaste um pormenor pelo aspecto negativo, mas também basta um pormenor para mudar a carreira de um jogador de futebol para positivo. Sim, basta conseguir a pessoa certa que te leve para um clube certo em que sejas aposta, e a partir daí é só a subir, porque tu tendo pessoas que confiam em ti e que sabem do teu valor, é muito mais fácil tu chegares a um clube com pessoas que te conhecem e que sabem o futebol que praticas, sabem a pessoa que tu és, que torna-se muito mais fácil. Foi quase um amor, como é óbvio, foi um refúgio. O futebol também foi um refúgio, consegui, porque eu sabia que eu estava mal, situações que se passavam e que se passaram, e eu sentia que eu, ao ir para o campo de futebol, sentia que podia ser eu era feliz com os meus amigos, tanto que jogava na Ribeira Brava, e sentia mesmo lá com os meus amigos, sentia que era o meu refúgio, era onde eu me sentia bem, é onde eu conseguia dizer, eu aqui sou feliz e é isto que eu quero fazer. E foi isso, futebol é uma paixão, e consegui se tornar também um refúgio para os problemas que qualquer jogador passa na infância, e é isso.